Fala galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Sim galera, começando mais um vídeo. E aí a gente tá começando a chegar naquele esquema de pelo menos gravar todos os dias. Estamos aqui em um novo dia. E hoje eu resolvi fazer o seguinte: como eu falei com vocês no vídeo de ontem e tal, algumas coisas, eu ainda não vi os comentários porque o vídeo ainda não foi publicado. Então eu tô fazendo uma leva de vídeos, podemos dizer assim. Eu resolvi trazer hoje a ideia, como que eu fui participar de um estúdio de games, mas que não foi muito pra frente e tal. O projeto era bacana e tal, mas acabou que eu não sei se foi um desânimo de todo mundo, eu não sei como que é a questão do processo em si de cada um. No meu caso, eu tava achando que estava demorando muito a ter a minha parte realmente executada, vamos dizer assim. Porque para poder começar a executar, que nesse estúdio eu iria ficar na parte responsável de marketing. Então eu iria fazer a divulgação dos jogos que a gente desenvolvesse. Porém, a gente ainda não tinha desenvolvido nenhum jogo e a gente estava com 2 projetos. E os 2 projetos estavam até sendo desenvolvidos. Aí quando começou a sair trailer e tal, acabou que meio que foi do nada assim. Resolvemos sair, cada um seguiu o seu lado. No entanto, uma das pessoas do estúdio acabou montando o seu próprio estúdio. E hoje já tem acho que uns 7 ou 8 jogos publicados na Steam. Então eu acho que isso é bom pra gente ter uma visão em relação ao negócio. Que, por exemplo, nesse estúdio, se eu não me engano, tinha um cara que era de Brasília, tinha um cara que... eu acho que eram 2 caras que eram de fora de Minas, e o restante era daqui de Minas. Porém, como era um estúdio independente, cada um tinha seu trampo, cara. E aí é onde que entra. Cada um tendo seu trampo, a gente meio que não tem como se dedicar, tipo, 100% para entregar vamos dizer assim, ao projeto. Então, acaba que se você não se dedica ao projeto que você está desenvolvendo, não vai virar, entendeu? Então, eles tinham um início ali, foi chamado porque uma das pessoas já estudou na mesma faculdade que eu, formou acho que numa turma depois, alguma coisa assim. Ele já tava com um jogo meio que pronto, né? Tava tudo certo, o jogo já estava em andamento. A gente iria melhorar o jogo e fazer algumas features, porque o jogo que ele desenvolveu era um projeto de conclusão de curso. E isso eu fico de cara porque a minha turma não teve um projeto de conclusão de curso da mesma forma que as outras turmas tiveram. Então é bom para você aprender também que às vezes a primeira turma é a que pena para as outras turmas dar certo. Então se você está numa faculdade de jogos, se você resolver fazer uma faculdade de jogos, saiba que antes de você teve alguém que fez a bagaça funcionar, entendeu? É mais ou menos assim. E aí ele tinha um jogo que era sensacional. O personagem principal era um panda e tinha a história de que era um mundo lá deles e tal, e eles precisavam salvar as coisas. Só que como ele tinha feito um trabalho de conclusão de curso, ele ia continuar a história partindo da mesma ideia, só que dando uma continuidade. Então o que a gente pensou? Iríamos acrescentar algo ao universo que já existia, que era o universo que ele tinha criado para o jogo. A gente estava desenvolvendo essa ideia, foi feito vamos dizer assim, um meeting mesmo, porque tem uma empresa aqui em BH que chama Playbor, e ela é uma aceleradora de jogos. Então o que eles fazem? Eles vão lá, reúnem profissionais independentes e junta eles para montar um estúdio, ou eles simplesmente, você vai lá e se inscreve com o seu estúdio e automaticamente você participa da aceleração. Então eles vão te dando provas, processos e tal, para você executar, e você executando, ganhando a quantidade de pontos lá necessário, você vai poder fazer a apresentação do seu projeto para um investidor
e esse investidor vai poder ali meio que bancar o desenvolvimento futuro do jogo. Então a gente precisava entregar pelo menos uma demo do jogo. Só que aí no meio desse processo, o cara que era dono do projeto resolveu sair do grupo. E aí foi necessário a gente formar um outro grupo e começar uma ideia do zero, né? A gente estava desenvolvendo uma ideia que já existia, então a gente estava apenas complementando uma história, e depois a gente passou a ter que inventar uma história. Então, conversa vai, brainstorm vai, a gente teve a ideia de fazer um jogo chamado Na Balada, que era basicamente a mesma coisa que um Guitar Hero, só que ao invés de tocar música, guitarra e tal, você controlava as teclas, fazia o personagem dançar. Então, o jogo, a gente teve uma ideia ali meio que trazendo pessoas que normalmente não estão envolvidas tanto em games, né? Então a ideia principal era para um universo onde muitas pessoas não eram inclusas, então a gente estava tentando fazer uma medida de inclusão. Inclusive teve matéria em jornal sobre o jogo por causa da temática do jogo em si. Eu achei isso sensacional e tal, e a repercussão estava sendo boa, porque o projeto era interessante. Aí no meio do caminho, a gente desenvolvendo o jogo, a história, a ideia, como que seria, os personagens, quais seriam os especiais e tal, porque iam ter especiais, mesmo que não fosse um jogo de luta e tal. Surgiu uma Game Jam, e essa Game Jam, o estúdio acabou resolvendo participar, e o nome do estúdio era Foruse Studio. Eu já fiz até publicação, inclusive o jogo dessa Game Jam, eu fiz uma gameplay dele, que era tocando a casa. A temática era a ideia de um cara que perdeu o emprego, e como a esposa dele ganhava mais do que ele, e ela trabalhava muito, ele tinha que tocar a casa. Então ele tinha que cuidar do bebê, fazer compras, comprar as coisas que ela pedia e tal. E a ideia era fazer um Infinity Run, aonde o personagem saía correndo e tinha os power-ups lá, as compras, os remédios e tal, ficava flutuando na tela, e você tinha que coletar eles para ganhar mais pontos, né? Que normalmente o Infinity Run não tem um final, você só coleta itens e vai ganhando ponto, e você luta para ter uma melhor pontuação. Basicamente é isso do Infinity Run. E nesse processo acabou que a gente fez o jogo. Depois a gente deu uma evoluída nele e tava fazendo uma arte conceitual melhor e tal, porque no início era bem simplesão. Então assim, de certo modo o estúdio tava em partes dando certo, porque a gente já tava praticamente com 2 jogos prontos, né? E esse do Infinity Run seria lançado para mobile, né? E o outro seria lançado na Steam. Era o nosso objetivo. Então a gente tava com tudo indo pelos conformes. Só que acaba que, vamos dizer assim, quando a gente tem muitas visões diferentes, a gente tem uma ideia, a gente tem um projeto, a gente também tem que se sentir pertencente desse projeto, né? E eu acho que talvez eu não me sentia tão pertencente, inclusive porque na maioria de reuniões que eles faziam eu não participava, eu participava no que diz respeito à parte de marketing, que aí é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que participar de todo o processo, independente do setor que a gente vai trabalhar. Quando você está fazendo um jogo, é importante você participar de todo o processo, porque mesmo que você não desenvolva o jogo, você só vai fazer a divulgação, você precisa entender da história para você saber conversar com o público que você deseja. É um ponto assim que eu considero uma baita experiência, é você participar de todo o processo, primeiro para você se sentir realmente pertencente ao projeto, e segundo, que é você conseguir entender o objetivo do jogo e saber conversar com quem vai jogar o jogo, né? E a maioria das vezes a gente acaba passando por processos que não são concluídos.
Na aceleração da Playboy, a gente passou, acho que se eu não me engano, em 3 processos deles. E quando estava quase indo pro finalmente, acabou que deu uma esfriada em geral e todo mundo acabou meio que desanimando. Aí eu falei que eu iria sair e tal, e segui minha vida, porque eu tinha, na época eu ainda tinha a empresa, então eu tinha que tomar conta da minha empresa. Eu trabalhava para uma outra empresa, mais ou menos igual eu faço hoje. Eu trabalho numa empresa e eu tenho a minha empresa. Então eu tava com muitas demandas que não podiam encaixar com o processo de manter um estúdio, desenvolver um estúdio e tal. Principalmente que era um projeto que não estava dando um retorno. E aí é onde que entra a experiência que eu adquiri do negócio. Não entre em um projeto esperando o retorno financeiro. Entre no projeto se você realmente acredita no projeto. Tipo, eu acredito que seja uma coisa boa realmente. Aí você faz parte. E se você tem uma ideia, defenda a sua ideia, independente das pessoas gostarem ou não. Se você está numa equipe, ali todos têm o mesmo poder, podemos dizer assim, de voto. Todos têm o mesmo poder de escolha. Todos têm o mesmo poder de decisão. E eu acho que talvez isso faça uma diferença na sua vida. Essa é uma experiência assim que eu vivi. Eu não falo que não foi boa, porque foi boa pra caralho. Que eu tive uma experiência em questão de participar de um processo de aceleração. Tive uma experiência em questão de desenvolver um projeto de jogos, onde eu participei dos primeiros momentos ali da gente decidir qual que seria a história e tal, e aí de repente, do nada, mudar completamente o foco. Tipo, o jogo que estava basicamente pronto, a gente perdeu e a gente teria que começar algo do zero. Então ter essa expertise de bolar a ideia, que nos primeiros momentos de reunião e tal, todo mundo participou, todo mundo fez o brainstorm. Só que aí depois acabou fazendo reunião setorial, tipo, vamos falar sobre a arte. Então reunia somente com a equipe de arte e ali eles discutiam o que eles iam fazer. Vamos fazer sobre desenvolvimento. Então aí reunia a equipe de desenvolvimento e ali eles discutiam o que ia fazer. E a gente, de outros setores, acabava não sabendo como estava o projeto. Quando a gente assustava, já tinha coisas. Mas o que precisava para fazer, por exemplo, a minha parte de divulgação, não tinha muita coisa pronta. Então tinha várias coisas assim que podia ser discutido e eu poderia ter dado ideia. Pelo menos é o meu ponto de vista. Mas tipo assim, foi uma das melhores experiências que eu tive, mesmo que os jogos não foram pra frente. Inclusive tem um trailer Na Balada e tem uma gameplay que eu fiz do Tocando a Casa. E também tem o trailer do Tocando a Casa e tal. Foi bem bacana. Hoje eu tenho a ideia de desenvolver os meus próprios jogos. Por enquanto é um estúdio de um homem só, né? Só eu. Acho que agora vai ficar ruim para escutar. Então por enquanto é um estúdio de um homem só, que é eu fazendo a arte, fazendo a programação, vou fazer a divulgação, vou fazer todo o processo. Mas isso porque eu escolhi assim. Mas quem sabe num futuro outras pessoas vêm fazer parte e tal. Mas saiba escolher também as pessoas que fazem parte do seu projeto. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Saber escolher quem vai fazer parte do seu projeto, quem vai estar do seu lado na hora de você desenvolver, você conquistar os seus objetivos. Porque muitas vezes a gente considera que, tipo, tem algo ali que, não, essa pessoa vai ser muito boa pro projeto, e a pessoa acaba não atendendo as suas expectativas. Eu acredito que eu me encaixo nesse perfil, porque eu posso, de certo modo, assim, a pessoa achar que eu agregue valor pro projeto dela e depois eu não agregue valor nenhum. Então tem esse porém. Eu não tô falando que
eu sou o cara perfeito e tal, que as minhas ideias são únicas e que tem que ser eu, mas basicamente é assim que funciona. Você tem que ver se você realmente pode agregar alguma coisa para o projeto. Então não entre num projeto se você realmente não tenha nada para contribuir, ou você não acredita no projeto. Entrar apenas por entrar pode causar uma decepção da sua parte, pode causar uma decepção das pessoas que te chamaram para o projeto, você pode perder a amizade, que já aconteceu casos assim. Mas essa foi a minha experiência com o primeiro estúdio que eu participei e espero que isso possa agregar alguma coisa na sua vida. É isso aí, ficamos por aqui. Valeu, falou, tchau!